sejam bem-vindos ao Economia SC Podcast em parceria com Santa Catarina Moda e Cultura. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora da Economia SC e host do episódio. E hoje a gente recebe aqui Matheus Fagundes, CEO da Audaces e presidente do SCMC, Fernanda Hickman, gestora de projetos do SCMC, e Amélia Malheiros, que foi cofundadora e atualmente é assessora do SCMC, e também a gente descobriu que ela foi a primeira presidente mulher da entidade. Sejam bem-vindos. Obrigada, Ana. Para a gente começar, né, quem é de fora do universo aí do SCMC, conta um pouquinho para a gente, Matheus, sobre o que é e qual que é a proposta do SCMC. Bom, obrigado às mulheres aqui dominando aqui o nosso espaço, que bom, né, que temos esse momento, e bom para contar, né, acho que da história da SMC, esse ecossistema, a gente pode falar que ao longo desses 20 anos, né, agora para completar 20 anos da SMC, começou, Amélia, desde o início dessa fundação, o porquê surgiu, né, o SMC, mas também hoje, né, com a Fernanda, com outras gerações e com todas as gerações dentro da SMC, porque temos, né, um estagiário super jovem também, então o SMC nasceu e tem como sua principal fonte de ser esse ecossistema de relação entre as empresas e também instituições de ensino. E com isso fazer com que esse ecossistema, mas também até quase como uma plataforma, ele consiga desenvolver o Estado, seja para a indústria, seja para hoje em dia até segmentos como também eventos que fazem parte do nosso grupo hoje dos 40 associados, e que essa troca seja cada vez mais rica, que essa troca faça com que a gente desenvolva as pessoas que, consequentemente, vão ajudar a desenvolver as empresas e, consequentemente, o nosso Estado. Então, esse foi um pouco desse espírito do SMC que a Audaces faz parte, tenho orgulho de participar também, mas principalmente como, né, a Amélia pode passar um pouquinho dessa história ao longo desse tempo e um pouco das trilhas. Eu acho que hoje a gente conversar, a gente vem falando em cada episódio, algumas frentes que o SMC ajuda, né, a desenvolver as pessoas e conscientizar, né, às vezes, muitas vezes as empresas, porque a gente tem que ser realmente esse farol para todas elas aí no que tange a tecnologia, inovação, governança, falou também comercial já, e essa troca, essa construção a várias mãos que é o SMC. Amélia, conta para a gente um pouquinho, né, você que foi cofundadora desse movimento, como é que surgiu o SCMC, quais que foram as discussões na época para vocês de fato fundarem uma entidade nesse sentido? Ana, bom, Matheus e Fernanda sabem, o movimento do SMC é inédito no Brasil e talvez no mundo, porque concorrentes de peso no setor têxtil, moda e confecção de Santa Catarina sentaram-se à mesma mesa pela primeira vez. A ideia lá em 2004, quando nós já tínhamos uma ameaça grande assim do Oriente, né, da China, principalmente tornando a fábrica do mundo, trazendo camisetas para o Brasil a $1, enfim, né, o desafio todo que o grande mercado chinês acabou se tornando, era presente também em Santa Catarina. Santa Catarina, um estado único em números, para termos uma ideia, são mais de 9.000 empresas categorizadas nos quinais têxtil, confecção, moda, etc. Calçados, couro e calçados entra também. 98% são micro e pequenas. Só 2% dessas empresas são grandes empresas. Mas nem as grandes, nem as médias, nem as pequenas sentavam-se para conversar. Sentavam-se para conversar nos sindicatos, mas era uma pauta dura, uma pauta seca, institucional, tradicional, negociação. Para falar de futuro, de desafios, das dores, né? Hoje a gente fala nisso. Em 2004, esse termo não estava cunhado ainda, veio com as startups. Mas para falar das dificuldades de um estado que era muito produtor, 26% da produção têxtil do Brasil vem de Santa Catarina. É o segundo estado em números aí, gerador de empregos, mais de 188 mil empregos o setor, né, congrega aí na base. Enfim, então já sempre foi essa indústria grandiosa, mas pouco unida, os desafios muito grandes apresentados pelo mundo que entrava aí para uma nova era de consumo, a China se apresentando como uma grande, realmente grande competidora, como se tornou mesmo, e a gente não pôde vencê-la, teve que se unir a ela, né, Ana? Ao longo desses anos aprendemos isso. Mas a base do SMC nasceu de um entendimento. Foi trazido por um empresário, fundador de uma das empresas mais admiradas de Santa Catarina, que é a Marisol. Seu Vicente Donini, ele tem uma história de empreendedorismo ímpar, assim, né, um líder inspirador. Nos primeiros encontros, nas rodadas, lá, quando esses empresários de segunda, terceira geração se reuniam, ele disse: olha, sabe que a gente tem que ter uma consciência? A gente não é mais concorrente.
Nós somos competidores do mesmo mercado, porque o nosso concorrente mesmo talvez esteja do outro lado do mundo. Essa ficha caiu para todos assim na mesa. Naquele momento nós tínhamos as grandes de cama, mesa e banho, né? Do Cameba, Karsten, Bittner na época, Altenburg, pela primeira vez sentadas juntos. Mas também tínhamos Marisol, Hering e outras tantas malharias importantes que não se falavam, não trocavam. Então o SMC foi um divisor de água nos CPFs e nos CNPJs. Nos CNPJs, porque trouxe isso, uma visão de conjunto. Não se falava de ecossistema, mas a gente deu um passo em direção a nos tornarmos esse ecossistema 20 anos depois. E nos CPFs, para mim em especial e para muitos, né, das milhares de pessoas, colaboradores, estudantes e professores que o SMC acolheu em 20 anos, foi uma transformação de vida, Ana. Com mais tempo a gente fala sobre isso. Foi realmente um prazer ter ajudado constituir em 2004 esse movimento tão vanguarda para o Brasil e para o mundo. Como primeira presidente mulher, né, do SMC, quais foram os teus desafios? Como é que foi a gestão nesse sentido? É interessante mesmo, porque é um cenário ainda de alta liderança predominantemente masculino. Não tem nada para dizer sobre isso, é uma constatação apenas, né? Não há julgamento. Mas naquele ano de 2016, nós passávamos por um momento de transição, porque o fundador do movimento, Cristiano Birger, que deu origem a tudo em 2004, estava fazendo uma transição de carreira, a empresa dele também tomando um outro rumo, fundador da Tecnoblue, né? Uma pessoa super reconhecida aí na moda catarinense e nacional. Hoje, alçando outros voos. Ele estava fazendo uma transição e um movimento de vida. E aí, nós sempre muito amigos, né? Tínhamos começado essa história toda juntos. Ele me chamou e falou: Olha, melhor acho que está na sua vez. Eu falei: Não, não queria de jeito nenhum, Ana, porque eu não sou eminentemente empresária do ramo têxtil e da moda. Eu sou empreendedora atualmente, mas sempre fui colaboradora, gestora, 32 anos de Hering. Não me via na presidência do movimento. Ele falou: Olha, não tem muita escolha. O movimento está precisando, você tem que vir com sangue novo, trazer essa coisa da liderança feminina. É contigo. E aí eu abracei, foi bem interessante, foi assim, um momento transformador, onde eu me coloquei também numa vitrine, né? Porque você se expõe, mas nunca foi um movimento solitário. A presidência que a gente exerce, o Matheus está vendo isso agora, ele é muito pro forma. Porque a diretoria toma decisão em colegiado. Quem nos apoia hoje é a Fernanda, já tivemos, né, outras pessoas que estiveram conosco no passado, brilhantes, quero nominar aqui a Paulinha, a Charlene, que dedicaram anos das suas carreiras ao SMC, tornaram essa presidência muito fácil. Então foi emblemático para mim, né, a primeira mulher e não empresária do ramo a assumir a presidência por amor e por paixão ao movimento. Foi uma gestão de transição, logo depois tivemos aí de novo a continuidade, né, dos presidentes empresários, como o movimento preconiza, mas eu tenho um orgulho enorme de ter isso na minha trajetória de vida, viu, Ana? Como é que nesses anos tu vê assim a evolução do setor como um todo? E o que que diferencia Santa Catarina do resto do Brasil? Eu acho que vários detalhes, não é uma coisa só. Santa Catarina, primeiro, começa com um estilo de produção único, né? A gente fala que a moda feita aqui, ela é mais ética, justa, bela e sustentável. São 4 atributos fortíssimos para a moda catarinense. Eu não vejo outro estado que tenha tanta certificação ouro, a BVTEX. A BVTEX é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que congrega um selo e que organiza, de certa forma, os processos, né, de terceirização dentro da cadeia da moda, que é muito extensa. Afinal de contas, essas 9.000 pequenas empresas trabalham para as 2% das grandes empresas que fazem parte do setor no estado. Então, Santa Catarina sempre teve essa excelência na produção, na entrega, mas não na criação de desejo de consumo, talvez, como deveria. E até na força das marcas que aqui transitaram. A gente podia contar nos dedos. As marcas se tornaram realmente marcas relevantes no cenário nacional. Na época, a Coach despontava assim, para o Brasil com grande força. E quantos estilistas e designers também ganharam o cenário nacional vindos de Santa Catarina? Eram poucos. Nós importávamos muito talento, né? Eu me lembro que a Dudalina, na época, no auge, tendo a Sônia como presidente, importava os talentos que vinham para fazer né, a curadoria, enfim, o estilo da Dudalina de outros estados. Então, Santa Catarina precisava desse novo olhar, dessa chacoalhada, que foi trazido belíssimamente, né, pelo nosso guru mor, que é o Carlos Ferreirinha, certamente vai estar aqui com a gente em algum outro momento no podcast. Então, Santa Catarina tinha esses drivers da qualidade,
da excelência, do compliance, de estar de acordo, né, com o novo modo de produção da moda, principalmente da moda com olhar ético e sustentável. Mas faltava, eu digo sempre que é um tal de um sex appeal. É a gente contar melhor a história, criar uma narrativa, saber que Santa Catarina tem aqui, da serra ao litoral, a gente tem de -10 a 40 graus, né? Tem o IDH melhor do estado, tem lifestyle, tem estilo de vida e não sabe contar isso para o mundo. Não recebe tantos turistas como deveria e não projeta tanto a moda como poderia para o Brasil e para o mundo. E o SCMC veio romper isso. Veio romper esse silêncio, veio trazer uma nova narrativa. Foram muitas empresas, né, que participaram conosco nesse movimento até hoje e muitos profissionais que transformaram as suas vidas e as suas carreiras. Acho que o programa que virou um movimento e uma plataforma tinha que nascer aqui. E quero dizer que inspirou movimentos em outros lugares, no Ceará e em Minas. Em Minas, principalmente a AMEM, a Associação de Moda Mineira, é um espelho do SCMC. Há muitos anos atrás, alguns membros da diretoria foram para Minas, visitamos a indústria mineira de moda, eles copiaram literalmente, né, a nossa ação e vieram depois retribuir a visita para Santa Catarina. Diferente de nós, Minas tem uma identidade na moda. Uma moda festa, uma moda projetada na alto, uma costura de alfaiataria, muita pedraria. Tem um lugar nas passarelas. Mas tem uma organização de indústria muito diferente da nossa, né? Num outro estágio do desenvolvimento da indústria. Eles ficaram maravilhados. E nós também fomos para lá entender essa construção de marcas que já desfilavam em semanas de moda nacional, etc. No Ceará também inspiramos um movimento. Depois eu não acompanhei mais, mas esse de Minas anda forte e firme por lá. Então a gente acabou projetando para o cenário da moda nacional um movimento de colaboração, de cooperação, e até hoje a gente está fazendo história com a nova geração, que o Matheus trouxe muito bem, que é a Fernanda e o Matheus representando aqui, acho que a nova, o futuro do SMC, viu, Ana? Nesse sentido, acho que a Fernanda e o Matheus podem falar também um pouquinho de quais são os benefícios, né, das empresas que estão associadas, como o STMC contribui com a sociedade, que de fato não se fixa só nas empresas, né? Tem a universidade envolvida, a sociedade no geral também. Posso falar? A gente tem desde o início, a SMC sempre contribuiu com as universidades, não só com o estudante, mas com os professores também. Eles são os nossos principais canais para trazer aluno para os projetos, né? Aí, nesses 20 anos, sempre foram os cursos de moda, design, engenharia têxtil envolvidos. Hoje, muitos têm as suas marcas próprias. A gente até vai fazer um levantamento de quem está andando sozinho, quem já destacou muito nesses anos todos. E esse ano de 2024, a gente lançou o Sandbox, que é um outro projeto de universidades, está dando super certo, são 38 alunos das universidades do estado, de tecnologia e engenharias, que não conheciam uma indústria, nunca botaram o pé num chão de fábrica, e estão tendo esses acessos. Acho que em 4 ou 6 meses que a gente está em aberto, já visitaram umas 4 empresas da STMC, tem contato direto com os CEOs, e isso está sendo válido para eles, eles não têm esses acessos com facilidade. A contribuição do STMC para a comunidade, os ecossistemas que nem o CIB, Centro de Inovação, as pautas que o STMC leva também fazem a diferença. Isso tudo sempre através, né, de eventos, dessas missões que vocês fazem, não só nas empresas, mas também fora daqui, né? Visitam outros estados, São Paulo, Minas Gerais, enfim, outros movimentos que vocês estão fazendo também nesse sentido. Exato. A gente tem conexão com Denim City, né? Que a Amélia foi CEO por um ano, né, Amélia? Nome dos de Minas, que B7, P7 Criativo, Minas Trend, que enfim, Porto Alegre, Porto Alegre, Caldeira, que a gente tem com eles, a CAT também é parceira da STC. A gente envolve todo mundo, faz missões coletivas, faz eventos juntos. Matheus, no episódio anterior, a gente até falou, né, sobre essa questão das empresas que estão associadas ao SCMC, de estarem mais abertas à colaboração, à parceria, e como é que tu vê, nesse sentido, a empresa associada ao SCMC em ter esse acesso, né, em poder também trocar com um CEO de uma empresa que
provavelmente por fora, né, fora do SMC, não tivesse acesso. Sim. Acho que esse ponto, e tem um termo que a Amélia comentou super bem, assim, é o fato de romper fronteiras. E romper fronteiras em diversos aspectos mesmo, né? Desde temas, né, que a gente discute, traz para a mesa muito antes, às vezes, do próprio mercado em si exigir. Falar de ESG hoje não é nada novo, mas há muitos anos atrás, como foi uma pauta que foi trazida pela Amélia, o SMC já botava isso na mesa. A gente falar sobre outros temas importantes também um tema de romper fronteiras, assim como fazer essa relação com outros setores, unir empresas que são do mesmo segmento, conseguir ter essa troca, né, com outros estados, né, algumas vezes até com outros países também, mas formatar um novo modelo que a gente consiga pensar de forma diferente. Não é o melhor ou pior, mas tentar buscar sempre alternativas. E isso faz com que a gente sempre se desafie, né? Com um time, obviamente, com vários momentos, pessoas de várias idades, experiências, para que a gente seja sempre complementar. Eu acho que esse é o ponto do SMC, que serve não só como diretoria, como presidente, mas assim, ao longo desses anos, como a gente vê a questão de ser complementar, pessoas que tiveram visões incríveis, trouxeram pessoas também para estar no dia a dia, as empresas que tiveram se engajando para fazer isso acontecer, aprendendo, tendo uma humildade muito grande de colocar assim, o que pode ser feito aqui? Como é que essa missão, segmento para essa outro evento fora, como é que a gente consegue compartilhar isso? Então tem que sempre carregar muito isso, humildade para estar aprendendo, uma relação de compartilhamento também, e fazer com que a gente consiga cada vez mais construir esse ambiente propício para discussões, propício para trazer novas ideias. Tem o termo, né, do sandbox, e como isso foi construído dentro das universidades, é justamente para falar assim, aqui é um ambiente aberto. Discussões difíceis, às vezes, de ser colocadas. A gente trouxe pessoas recentes, assim, o Theo foi uma pessoa que foi incrível também, como debateu sobre o tema da diversidade conosco, temas da maturidade agora também sendo tratadas. Ou seja, a gente tem que colocar essas pautas realmente na frente. Nosso principal movimento, né, o nosso principal ponto é instigar cada vez as empresas a não ficar pensando e fazendo não é mais do mesmo, mas assim tem um termo agora fugindo, quem colocou foi o CEO, que as empresas quebram porque elas fazem muito bem a mesma coisa por muito tempo. E é isso que a gente acaba passando. A gente é excepcional em Santa Catarina no nosso processo produtivo, né? Somos, né, referência para muitos lugares aí no mundo. É que a gente tem que pensar os outros pontos. A gente vinha falando do tema comercial numa outra conversa, outro podcast. Como a gente pensa nesses outros momentos, as pessoas, a cultura da empresa, e as empresas agora passando por sucessões, funciona e M&A. Eu acho que esse ponto de troca enriquece muito ser um elo, né? Você coloca o SMC um elo importante entre quem está iniciando a sua carreira lá na universidade, empresas centenárias, empresas jovens, a sociedade em si, outros ecossistemas também. Então, a gente tem que realmente ser esse elo aí super aberto a tudo e provocativo também, né, muitas vezes. Amélia, vendo essa evolução, né? Imagino que lá, 20 anos atrás, você iniciando também o movimento e hoje tendo aí tantas discussões e evoluções nesse sentido das empresas associadas, principalmente, é motivo de orgulho. Muito orgulho. Algumas pautas, Ana, elas são eternas, né, Matheus e Fernanda? Essa formação dos estudantes é para sempre, porque todo ano a gente está renovando nos bancos de escola, nos bancos das universidades, a turma que está chegando. Então, no pipeline, que a gente chama, né, de alimentação, de quem vai entrar na indústria do futuro, o SMC tem um olhar incrível, é um tripé. Né? A gente criou um tripé, instituições, estudantes, professores, iniciativas das indústrias e as entidades do setor que nos apoiaram sempre muito, como a BIT, como a própria Fiesc e outras entidades fortes, estiveram sempre apoiando Santa Catarina. Mas é muito interessante, né, olhar para trás. 20 anos atrás, né, nada era como é hoje. O mundo, a tecnologia, a transformação digital. O Matheus trouxe agora a pauta de ESG, ela era embrionária há 20 anos. O termo sustentabilidade tinha recém sido cunhado, né? A gente falava de responsabilidade social corporativa.
Então, ter acompanhado tudo isso, meio como, né, articulando e aprendendo e sempre aprendendo mesmo, né, porque a gente sempre está, acho que no primeiro degrau desse aprendizado do que é o futuro, me diz que essas empresas que foram feitas no século XX, elas não durariam no século XXI se não tivessem mudado o seu drive, seu modelo mental, enfim. E o SMC fez essa mudança de drive. O Juliano Donini também foi um dos fundadores, né, das empresas que estiveram conosco desde o início. Um dia ele trouxe uma reflexão, porque nós somos provocados, que parece que a gente não via, Ana, materializado a transformação dentro das indústrias, e o SMC provocava. Ali pelo ano 5, 2009, mais ou menos. E ele disse o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que o movimento de mudança cultural, ele começa e a gente vai ver o reflexo dele em 10 anos, em 5 anos, em 10 anos. Então, hoje a gente já deu 2 viradas de 10 para ver esse movimento tendo acontecido. A gente sempre gosta de lembrar daquele ecossistema da moda praia, lingerie, que nasceu a partir de Gaspar e Ilhota, né? Acho que todo mundo que é de Santa Catarina se abastece ali, eles abastecem boa parte do Brasil com aquela produção. Para quem lembra disso há 20 anos atrás, Ilhota e Gaspar eram cidades que estavam despontando para esse tipo de mercado, mão de obra menor preparada e os empresários com uma visão que via pelo outdoor, né, que tinha nas fachadas, as próprias lojas e o atendimento. Isso se transformou de um jeito. E muitos empreendedores, estudantes e profissionais que são oriundos das bases do SMC também são empreendedores hoje, colaboradores, estudantes, estilistas, que fizeram essas marcas acontecer. Então, a gente viu na prática, em 20 anos, uma transformação do setor, olhando assim para um pedacinho. Então, pegando esse exemplo de Gaspar Ilhota com moda praia lingerie, que era 20 anos e que é claro que é um movimento de curva S e curva J. Né? Para quem estuda um pouco administração, né, Matheus? A curva S você vai tendo a criação de movimentos que te levam ao topo, ao declínio, ao topo novamente, é realmente como um S. E a curva J, né? Para quem está lembrando aí como é o desenho do J. Entre você sair de um ponto e atingir o teu ápice, desculpa, Ana, tem um vale, e nesse vale das sombras aqui, que é muito difícil ultrapassar, que para algumas empresas dura anos, porque ficam fazendo mais do mesmo, fazendo com excelência aquilo que o mercado não quer mais. É delicado. Então, algumas empresas de Santa Catarina, algumas indústrias e parte do setor não sobreviveu realmente ao século XXI. Ficou no século XX. Pode citar aí marcas incríveis, né? Não vou citar aqui porque acho que não vem ao caso, que eram referências e que até hoje tem um recall na cabeça realmente do consumidor. Só para falar numa delas, a Sulfabril, né? Que até hoje é uma marca forte na cabeça das pessoas e que nessa transição, né, enfim, por N motivos, não se tornou a potência que poderia ser. E o SMC viu tudo isso como uma testemunha ocular, participou, provocou, esteve presente. Nós trouxemos em 2012, Matheus, pela primeira vez, o termo design thinking. O que era design thinking naquela época? Uma fórmula de resolver problema, de trazer inovação, ninguém sabia direito o que era. Nós trouxemos o Kleber, ele depois se tornou diretor de inovação da Philips, para falar disso em 2012. Nós trouxemos Perestroika para falar dos futuros possíveis num evento da Karsten, se não me engano, em 2010, onde a gente falava que os robôs no futuro iam dominar, não se falava ainda em inteligência artificial, falava da dominação das operações mecanizadas por robôs. O SMC rompeu paradigmas e trouxe temas, como trouxe agora citados pelo Matheus, o Theo Vanderloo, um ex-CEO da GE, que trouxe diversidade com olhar para a mulher e principalmente para a mulher negra no Brasil, que tem uma saída, se a gente fosse colocar uma linha de largada para a vida, a linha de largada está aqui e essa mulher está aqui. Essa minoria invisibilizada, que não é minoria em número, mas é minoria em visibilidade. Nós trouxemos esse tema para debater em profundidade, como trouxemos agora a intergeracionalidade e o etarismo, para falar disso também, que são 3, 4 gerações. Então, o SMC provoca, Ana, ele traz na veia a questão, a gente não passa a mão, e não ameniza o tema, quando precisa a gente aprofunda, porque disso depende não só a sobrevivência, mas o desenvolvimento de toda essa indústria de Santa Catarina. Eu tenho muito orgulho mesmo de estar presente, né, como veterana aí, vindo a minha vida também, né, se transformar de, enfim, profissional, agora por uma nova fase de carreira, mas com essa paixão que ainda tenho, como se fosse o meu primeiro dia de SMC. Estou aqui com o coração batendo forte do lado de quem faz o SMC hoje, porque realmente está no sangue.
E até mesmo vocês antecipam, né, essas conversas, né? Como tu falou, lá em 2010 estavam falando sobre tecnologia e hoje a gente vê que as empresas tiveram que acelerar de fato, né? Na conversa anterior também. A pandemia veio para isso, né? Veio para acelerar e colocou as empresas nesse patamar. Eu até coloco um ponto que a gente. Porque é assim, enxergar o que está acontecendo muitas vezes no mercado, falar de IA não é uma novidade, a gente escuta o Uhum. dia todo. Um dos desafios que a gente entendeu ali atrás, como a gente coloca na prática, como a gente vai lá e ajuda, pega na mão, né, da indústria. Então, tem verticais, tem uma frente, por exemplo, como essa, uma parte nas instituições, mas outra dentro das empresas. E realmente trouxe elas, fez um geral para ter um entendimento, workshops, e hoje tem movimentos dentro das empresas, né, de um consultor do SMC, que participa, que vai lá, que aplica aquilo, né? Como se consegue aplicar em que frente? Porque a inteligência artificial pode ser para levar para a Lua ou ele pode realmente melhorar um processo que está muito manual, em eficiência operacional. O negócio nosso é a gente fazer um pouquinho, melhorar tudo, né? Tal da melhoria contínua. Então, a gente tem realmente muita coisa, até básica, para ser feita na indústria, que faz parte disso, a gente ajudar dessa forma, né? Tem questões muito estratégicas, tem questões que a gente pode aproximar. Só no evento desse ano do pós-NRF, eu lembro de uma mandala que era impossível de visualizar todas as empresas que trabalhavam, que tinham algum tipo de solução de IA. Simplesmente impossível. Não tem como uma empresa entender tudo o que está acontecendo. Como a gente conhece no mercado, consegue fazer conexões, pessoas que têm mais essa profundidade, façam isso o dia todo e tragam ela para direcionar. Fala assim, não, a tua dor é essa, mas nisso aqui que a gente pode te ajudar, esse é o melhor caminho, né? Pode escolher quais são essas opções, mas filtra muita coisa. Então, o fato sempre quando a gente traz para dentro de uma associação, como é que a gente encurta alguns caminhos, como é que a gente pula, né, aquelas fases mais difíceis, né, ter o caminho das pedras um pouco mais simplificado para cada um, é nesse tipo de troca. Né? A gente sair da história, né, sozinho, a gente pode até ser mais rápido, mas eu acho que é em conjunto sempre que a gente consegue ir mais longe. E é nesse sentido que a gente tem que ter esse tipo de troca, esse tipo de movimento sempre do SMC. Então, é uma cultura que foi criando e as empresas também vêm demandando cada vez mais com novas dores que vão surgindo para que a gente possa ajudar nesse caminho. Né? E esse movimento que vocês fazem também de ir a outros ecossistemas, né, não só nacionais, mas internacionais, vai alguém para a NRF e traz aí o filtro também do que melhor está sendo exposto lá no evento. Como é que vocês projetam aí esse ano, os próximos meses, o que tem para vir aí no SCMC? Ainda Fernanda, tem pouco. Eu não lembro, Vamos não tem abrir a como. É agenda. muita. Vamos Então foram abrir a agenda. 53 eventos no ano ano passado, passado. 53 Esse ano a eventos. gente está falando também de uma infinidade de frentes verticais, que são vários encontros, inclusive. Fernanda vai lembrar, eu não tem como. Então, 2024 a gente já fez 32 eventos presenciais, né? Desses eventos, isso que eu não considerei as consultorias com o Leonan, que é o nosso especialista em IA, e os encontros do Sandbox. Por contar, dá um mês inteiro, todos os dias você indo a um evento do Fernanda SCMC. tem trabalho para semana, para final de semana, trabalho Tem tem, né? bastante coisa. Daí tem mais alguns por vir. Agora a gente vai para Brasília. Nós vamos na quarta edição do Tour do Algodão que o SMC participa. Desta vez vai ser um pouquinho diferente, que a gente está em parceria com o Movimento Sou de Algodão, bem forte. Daí nós vamos participar do processo da colheita, beneficiamento, laboratório da Abrapa. É bem completo Faz o essa roteiro inteiro ali da cadeia Quem da foi como a empresa. gente, né, cadeia. Matheus? É uma experiência única, Fernanda, que a gente nunca vai esquecer na vida. Exato. A Amélia e Matheus foram ano passado, né, pela primeira vez. Mas a SMC está fazendo esse movimento desde 2021. Essa é a quarta edição, agora a gente vai de volta. Pretendemos fazer sempre, porque toda vida é diferente, né? Eu participei das 3 edições. Sim. E o que mais que nós temos? Nós temos visitas culturais em São Paulo agora. Até vai ter o momento com o Alexandre Herkovich, que a gente vai visitar a exposição deles de 30 anos da moda. Vamos conseguir um momentinho com ele, um bate-papo com os estudantes e professores do Moda Manhã. Mas Temos a Febratex também muito em breve, né? Febratex E tem um mês aí também. para acontecer. Até vocês têm um dos maiores estandes sempre no evento, né? Quiser contar também um pouquinho aí do que está por vir. Então, tem vários pontos. Eu acho que, primeiro, né, como o SMC pegando várias
pessoas do ecossistema dentro da Sim. própria empresa, desde a parte do início, da criação à alta gestão, alta liderança em várias dessas frentes. Eu acho que isso é um ponto super importante, não se limitar a isso, e construir, realmente, eu acho que para melhorar até na sua comunicação. Conhecer o que é o algodão produzido no Brasil muda completamente a visão de quem vai se comunicar, vai criar um produto e vai conseguir até se comunicar com o consumidor. O consumidor não tem a noção de tanta tecnologia, tanta sustentabilidade que existe do algodão brasileiro comparado ao resto do mundo, e a força que a gente é mundialmente. Então, isso também, né, cada vez mais é um ponto de juntando essa engrenagem, sendo ela importante nisso. E aí, indo para o lado da Febratex, que é um evento extremamente importante, né, em Santa Catarina, traz diversas empresas, tanto da SMC, quanto empresas de outros segmentos aqui, outros parceiros expondo, traz a cada 2 anos muito dessa inovação, muito do que é feito. Vem o Brasil todo, e inclusive, né, empresas de fora do Brasil também para visitar, que realmente E se muitas torna... deixam para lançar, né? Vocês são um Temos case nesse equipamento sentido. pronto, testado, você segura, espera, e tem esses movimentos com grandes eventos no mundo. A gente sabe aquele momento e espera aquilo para poder trazer alguma novidade. A expectativa de quem vai, eu acho que, né, o Dacis participa desde o do início da Febratex aqui, então é sempre um momento que a confecção, que a indústria em geral, ela está ansiosa para conhecer o que a gente vai ter de novidade, como ajuda ela no dia a dia. A gente sabe que as dores são muitas, o mercado não é simples, então essa troca entre esses players ali ajuda muito a abrir essa cabeça, seja com conteúdo, seja com tecnologias mesmo, mas é um movimento importante para todo esse ecossistema, inclusive todo o Brasil. E nós estamos assim super numa expectativa aí sempre que começa o ano e agora que vai chegando a contagem regressiva, né, vai ser um movimento, um espaço lindo da Audaces para mostrar muito também como ajudar nesse processo da criação até a ponta de produção e venda da confecção, venda da indústria. Ana, Além da, posso? Ah, desculpa. Pode, claro. não, além da Febratex, também tem o Startup Summit Floripa, né? Que Isso. tanto o SMC quanto a Vamos fazer um Audaces. movimento por lá, né? Uhum. Queria só lembrar que em setembro a Hering faz 144 anos. E a gente tem uma ideia de fazer um Very Important Company, um VIC, um dos nossos programas, o Experience, lá dentro da companhia, num espaço renovado, um espaço belíssimo, né? De mais de 100 anos, que foi renovado agora na fusão com o Grupo Arezo, criou Asas, né? E virou o Asas 2154. E no dia 24, lá dentro da Fundação Hering, num belíssimo auditório do prédio da Antiga Costura, nós vamos iniciar uma trilha que está focada no ESG, trazendo de Portugal, através do Instituto Brasileiro de ESG, um movimento chamado Mulheres em ESG. Ele é para homens e mulheres, é claro, o evento. Mas o primeiro painel será com CEOs, mulheres, que têm na veia a temática do ESG. Como é que elas estão fazendo com que uma área transversal se torne área estratégica das suas companhias? É um seminário de dia inteiro, o SCMC é o principal apoiador e vai abrir a sua trilha do segundo semestre da temática ESG dentro desse evento. Nós vamos ter Altenburg, vamos ter Malve, as grandes empresas que são líderes nessa temática, no E, no S e no G, debatendo junto com outros setores. A gente está diversificando um pouco, né? Então, não serão só as empresas do SMC nessas mesas todas, desde o painel das CEOs até as métricas, como caminhar na jornada, como dar o primeiro passo, greenwashing, reputação, as novas políticas de neutralização de carbono, até, assim, temas de pegar na mão, como o Matheus disse, que a gente adora, né, fazer isso, como a Fernanda falou, nas jornadas que a gente faz. Esse seminário também tem esse objetivo. Para a empresa que está olhando para o seu posicionamento nessa temática, como é que ela evolui. E aí a gente abre, então, já fica um convite, né, para as associadas, mas principalmente para quem não é associada, Ana. O SMC democratizou, abriu realmente, entendendo que das médias e pequenas empresas a inovação precisa acontecer junto com as grandes. Hoje a gente tem uma forma de acesso à plataforma que é muito viável. Eu sempre brinco que a gente faz a multiplicação dos pães e peixes, porque o associado paga um valor pequeno e ele tem acesso aos 30 e tantos eventos trazidos pela Fernanda e mais os muitos que acontecerão. Muitas das pessoas das nossas empresas jamais teriam ido, como fomos agora para o Museu do Inhotim,
lá em Brumadinho, Minas Gerais, conduzidos aí pela Fernanda. Uma experiência única para quem cria moda, porque moda e cultura, o C do SCMC é cultura. E a gente valoriza demais. A Fernanda vai levar a turma agora para o MAM, vai levar para vários museus em São Paulo. Ela sempre cria esse circuito cultural. Então, assim, Ana, a gente tem um segundo semestre um pouco com menor quantidade de eventos, entendendo que é o segundo semestre onde as empresas têxteis têm a sua principal, né, hora de vendas, que é Natal e etc., mas com grandes eventos. Uma Então, qualidade altíssima. qualidade altíssima. Quer falar um pouquinho da missão ali do Startup Summit? É uma missão que a gente está fazendo em parceria com o Centro de Inovação de Blumenau, mais o Sebrae, onde quem vai participar tem um pacote, um valor único com hospedagem e acessos às visitas em algumas empresas. Da Audaces é uma que vai receber o time. São até 30 pessoas, acho que está em 16 por enquanto. Vale, Ainda dá ainda dá tempo de tempo. se inscrever. Vai ter Pedra Branca, a CAT, o Sapiens Park, para visitar. Todos eles vai ter um gestor de cada ecossistema para receber, fazer um. Depois vai ter os happy hours, que são os eventos paralelos onde que a galera gosta, porque tem questão, né? Isso tudo um dia antes do evento, na véspera. Depois, participar de toda a trilha que o Summit oferece. E de fato é uma oportunidade de, né, obviamente o evento ele tem também essas conexões, né, com CEOs, enfim, os empreendedores, mas ir nas empresas é muito diferente do que você só ter o acesso ali no momento do evento, né? Então é uma proposta bem Uma imersiva. proposta diferenciada, porque não vai atrapalhar a programação do Summit. Nem, a gente vai sair na segunda-feira bem cedinho, a primeira parada já vai ser na Audaces, lá em Palhoça. Aí depois Pedra Branca, que é um ambiente quase, que, assim, incrível que pareça, quase ninguém conhece ainda, e é lindo. Sim. Depois a gente vai, se não me engano, é a CAT e por aí vai, né? Aí finaliza Principais em... pontos ali do ecossistema de Floripa e região, né? Como que a gente vê o SCMC aí nos próximos meses, ou até mesmo, né? Obviamente a gestão é 2 anos, mas vocês pensam com a cabeça de anos seguintes, né? A médio e longo prazo. O que a gente pode esperar aí? E até mesmo você, né, Amélia, falando como aí cofundadora dessa evolução, né, dos 20 anos, como é que tu vê os 30, os 40 aí? Eu vou começar para puxar a finaleira aí, né, Ana? Olha, eu acho que o desafio é o equilíbrio e é a gente encontrar um caminho do meio. Eu acredito que a inteligência artificial e a transformação digital, acelerados aí pela pandemia, elas são realidade dadas. Mas eu não acredito que o futuro da humanidade está aí. Eu acredito na criatividade, no ser humano no centro dos processos, que a máquina não tem sentimento. E a moda é comportamento, e comportamento é emoção, é sentimento. Então eu não vejo a inteligência artificial dominando do jeito que tem se falado, viu, Ana? Talvez eu seja uma voz dissidente nesse sentido. E eu não sou contra, e não é porque eu estou ficando velha que eu tenho dificuldade com a IA. Eu amo as coisas da IA, eu uso o chat GPT e já usei outras ferramentas e tenho aprendido com dificuldade, mas tenho aprendido a usar. Mas é que realmente, acho que quem já viveu um pouco mais, e quando entende assim que tudo é muito passageiro, mas o ser humano não. O que o ser humano busca, que é esse lugar de pertencimento e que a moda dá essa identidade, né? Nós nos colocamos com as nossas roupas para nos apresentar na sociedade do jeito que queremos ser vistos. E a moda ela tem um papel único na autoestima, na condução do ser humano para a sua busca de identidade. Então eu vejo para o futuro um equilíbrio onde as nossas empresas usem essa pauta do ESG de verdade e façam as suas evoluções de governança, transparência, coloquem as pessoas no centro, tanto o consumidor como o colaborador, e que olhem para o meio ambiente entendendo que elas estão e são o meio ambiente, e não se apropriem dos recursos, que a economia passe de linear para circular, e que a moda seja cada vez mais bela, justa e ética. E o SMC tem um papel fundamental e preponderante nessa jornada. É a minha expectativa para os meus próximos 20 anos de SMC, que eu quero sair só com 80, tá, Ana? Que seja muito mais. E você, Bom, Matheus, qual a tua visão? assim, vou até complementar, né? A Amélia comenta muito bem sobre tudo isso, mas e até vindo para a questão prática, a gente também pensa, quando a gente fala de governança, a gente tem que dar o exemplo, né? Como eu já diria, né? Terapia exemplo não é o melhor, é o único, né? E eu acho que nesse ponto a gente também traz, né, assim, uma estrutura, não só diretoria, mas começando a evoluir também no termos de conselho, traz o Carlos Ferreirinha como um advisor também,
que começou nessa construção para a gente discutir os próximos 20. Essa está sendo a pauta nossa mais recente. Como vão ser os próximos 20? Que caminho a gente tem que trilhar? Que semente a gente planta agora para colher lá na frente? Então, a gente sempre teve essa visão, falou hoje, de longo prazo, pessoas visionárias dentro do SMC ao longo desses anos, e a gente tem que continuar semeando isso, continuar fomentando essa inovação, esse pensamento criativo, para transformar as empresas sempre pensando no futuro. E pensar em meta anual é muito curto para qualquer negócio. Então a gente tem que fazer as etapas, né? Sabendo separar bem essa agenda do curto, médio e longo prazo. E é nesse estágio que nós estamos. Discutindo como o cliente está no centro, a gente fala isso, né? Utiliza nos negócios. O cliente da SMC são os associados. Ele tem que estar no centro agora nessa discussão, nessa conversa, até mesmo para esse desenvolvimento dos próximos anos. Quais são as dores do momento, quais são os movimentos que vão afetar, né, lá na frente também. Então, isso é construído a várias mãos, só é uma engrenagemzinha aí desse relógio tão perfeito que é a SMC. Matheus, queria fazer um comentário antes de passar a palavra para Fernanda, que o SMC tem na moda o M de moda, mas não é moda, moda. A moda do SMC é comportamento, e a gente tem a honra de ter Blumenau Iluminação, Sense Máquinas, a Delta Livro, Máquinas, ONDM, Todo né, Livro, Ventus. ONDM, Gerson Otto, ou Venture seja, Hero. Venture Hero. A gente tem o ecossistema inteirinho, desde o hardware da máquina, da moda casa até a moda confecção, dentro dessas 40 empresas. Então, para quem está nos ouvindo agora, que talvez a gente tenha puxado um pouco mais assim para o viés, eu dei números, inclusive, da indústria têxtil. Poderia ter trazido números da economia de Santa Catarina, porque é muito mais abrangente, coisa que você faz muito bem aí, de compartilhar as informações. Mas a gente tem a honra hoje de ser entendido como uma plataforma de design, de inovação aberta e de pensamento de futuro, não mais como uma plataforma do têxtil. E eu queria deixar isso bem marcado nesse nosso podcast, para que outras empresas que temos a Coratex, que é o nosso presidente anterior foi o Fernando, CEO da Coratex e fundador. Então eu queria dizer assim, é para todos, é para quem tem visão de colaboração, visão de inovação, abertura para o novo, não é para a indústria de confecção. É para a indústria catarinense que quer se reinventar, né, Matheus? Fernando, acho que a gente precisava falar isso, né? Que de alguma forma se conectam, né? É. Os próximos passos da SMC, sempre nesse período do ano que a gente começa a planejar o próximo ano. O que o Matheus falou de trazer o Ferreirinha é o que a gente está super ansiosos para começar a projetar o ano 2025. Também o que a gente começou recentemente de tentar buscar os fundadores, que nem o Cristiano Bigger, o Juliano Donini, reunir esse time para ficar mais próximo dele da SMC para projetar algo nos próximos 20 anos. O que vai ser o SMC? A gente também tem a escuta bem ativa com os associados. Muita coisa que a gente está fazendo agora, a gente ouviu dele, sempre foi assim. Tem a IA generativa, a gente começou pelo Karsten, depois ficou gigante, mudou várias vezes do formato, começou como coletivo, as atividades com o Leonan, depois entrou para dentro das empresas por uma necessidade de um empresário que pontuou para a gente, foi muito melhor ele ter falado, bem aberto a ouvir. E assim, o SMC, a gente escuta, pensa, analisa e... Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu quero agradecer mais uma vez, Ana, obrigado por intermediar aqui, fazendo esse papo, e parabéns pelo trabalho também, mas também as nossas meninas, a Amélia, né, as nossas mulheres aí super poderosas do SMC, eu acho que é isso que faz essa troca de gerações, pessoas, times, né? A gente sempre fala que não tem negócio que prospera, que cresce, se desenvolve se não tem time, se a gente não consegue ganhar escala, e é esse movimento do SMC, de todos os parceiros, associados, realmente que acreditam, que apoiam, que ajudam a gente a desenvolver. Então, é um momento mais de agradecimento dessa fase que a gente vive, e agora que todos aí apoiem também para que a gente realmente siga nesse ritmo cada vez melhor aí para todos. O objetivo é que os negócios cresçam. Não é o SMC, é só uma fração disso, mas é bom a gente conversar com o associado e o negócio deles continue crescendo, o negócio dele evoluindo, esse é o objetivo. Quero agradecer também em nome do Economia SC e o Matheus em nome do SMC, a participação de vocês dois. Obrigada.
Obrigada Obrigada, também, Ana. foi uma honra, um prazer participar aqui contigo, com a Fernanda, com o Matheus. Muito obrigada, viu?